Agora o Rei da América. Fogão suou, hein? Mas conseguiu a primeira vitória nessa liberta. Pensa num privilégio, curtir o time do coração acompanhado com amor de vó. Muito bom, né? 73 anos. Eu já vim com os filhos, agora tá vindo com o neto, né? Dona Elizabeth aproveitou para contar ao Miguel sobre um ídolo que deixou saudade. Poxa, Manga é um espetáculo, né? Goleiraço, né? Falecido ontem, Manga foi reverenciado, levado na camisa que ele tanto honrou. Herdeiro do Manga, o goleiro John não teve lá tanta dificuldade contra o cara bobo. O Bruera é que levou o maior susto quando o zagueiro dele, o Neira, por muito pouco não fez gol contra. Sem espaço para chegar perto, restava tentar de longe, como fez Savarino, e Santi desperdiçou o rebote. Mastriani, escolhido para substituir o suspenso Igor Jesus, tampouco aproveitou as raras chances que teve. O pior foi quando o atacante do Botafogo se envolveu num assustador choque com o Neira. Mas o lance de jogo, né? Os dois fomos com a cabeça e foi pior para ele, né? Neira ficou desacordado. A tensão se espalhou no campo. Neira foi levado de ambulância para um hospital e se recuperou. Não viu o Pérez mandar a bola no travessão. E Renato Paiva buscava caminhos para resolver um problemão. Um bloco fechado, muita gente no último terço, perto da área. E se tu não mexes, o que é que vai acontecer? A equipa vai entrar num cansaço físico e num cansaço mental. Aqui no banco de reservas, o técnico Renato Paiva tem acesso a um monitor com imagens que ele usa para analisar o desempenho do time. O Botafogo estava precisando melhorar e no segundo tempo ele fez algumas mudanças que deram certo. As entradas de Patrick de Paula e Matheus Martins. No finalzinho do jogo, Patrick e Savarino se viram diante de uma cobrança de falta. Cara, eu até falei com o Savarino ali, eu falei, o Savarino, vamos dar na área, vamos fazer a jogada. Eu falei, não, vou estar no gol. Mas estava me sentindo bem confiante. Tava longe, mas ele tentou a sorte. Azar do Bruera. Eu treino bastante falta, mas hoje eu tive uma ajudinha ali no desvio. Patrick de Paula dando a falta. Aos 42 marca o gol que a galera tanto queria. Savarino também estaria por perto do Matheus Martins já nos acréscimos. Londonho não deixou Savarino passar, mas segurar o Matheus Martins ficou difícil, porque ele avançou com toda a saudade de marcar um gol, o que não acontecia desde agosto. Foram 27 jogos de espera. Matheus Martins marca o segundo gol. Um gol para mostrar que o Botafogo tá abrindo novamente a porta da Libertadores da América. Quando não marca, a gente fica se remoendo. Graças a Deus, né? Tava precisando desse gol. O homem de fé que leva na pele a palavra abençoado em inglês foi premiado por não deixar de acreditar até o final. E assim, é muito bacana os dois marcadores desse gol, né? Quando a gente fez a substituição lá, eu vi até no Twitter o povo falando, gente, ele botou o PK e o Matheus Martins. Muita gente ainda pega no pé do PK e muita gente criticando muito o início de temporada do Matheus. Já falamos aqui que é um garoto que já aconteceu no Botafogo, mas esse ano não começou tão bem. E é normal, é natural, hein, Venê? Tem lastro para melhorar, para ter a margem técnica que a gente tem positiva. E aí os dois foram lá, entraram num empate que já estava assim, uma tristeza para o botafoguense e marcaram os gols da vitória com comemorações dos dois, de ambos, muito emocionadas, hein, Vene Casagrande? Olha, Fernandinha, quando saiu o gol do Patrick de Paula, eu confesso pra você que eu fiquei muito feliz pessoalmente, assim, porque é um jogador que tá correndo muito atrás, fora das quatro linhas, para dar a volta por cima e tem conseguido dar conta do recado nesse início de temporada. Não é nenhum exagero dizer que o Patrick de Paula é o principal jogador até esse momento do ano do Botafogo, né? A gente brinca que o ano começou em abril, mas na verdade o Botafogo está jogando desde janeiro. E o Patrick de Paula ele vem jogando bem desde também, janeiro. Né? E você vê na comemoração desse jogador a forma como ele bota para fora toda essa tensão que ele carrega por não ter dado conta desde a sua chegada ao Botafogo, porque ele foi a primeira grande contratação da era SAF do Botafogo. Então eu fico muito feliz por ele ter feito esse gol, não só pelo gol, mas pela forma como ele vem jogando, dando conta do recado. E o outro gol, como você bem mencionou, foi o Matheus Martins. Legal. 2 gols extremamente importantes para o Botafogo,
mas 2 gols extremamente importantes para os jogadores também. Então, foi um roteiro quase perfeito, porque eu não precisava o Botafogo passar tanto sufoco para poder conseguir essa vitória. Mas eu estou com vocês, o que importa é vencer. Eu vi muita gente criticando a atuação, que não foi uma atuação como a gente esperava. Gente, na boa, é Libertadores. Nesse momento o que importa é vencer e conquistar os 3 pontos. No mata-mata é óbvio que você vai precisar, você vai ser mais exigido. Mas fase de grupos de Libertadores é vencer para não passar no sufoco. Então eu acho que o torcedor do Botafogo, ele precisa comemorar não só por conta da vitória, mas por ter sido gols de jogadores que estão buscando uma evolução dentro de campo. Já a gente fala da volta do Pedro ao Flamengo. O Vene tem sua opinião e informações sobre isso. Ô Lucas Pedrosa, o Alex Telles falou depois da partida que, obviamente, que a gente chegou no momento do futebol em que os times, eu falei agora até isso na questão do Vasco, os times vêm enfrentar a gente e já sabem nossos pontos fracos. Então, se as pessoas vão achar que vão pegar, é o cara bobo da Venezuela, olha que time, o treinador deles espanhol tem a minha idade, 36 anos, é jovem, não sei o quê. Vem para jogar no erro, para jogar nas dificuldades do Botafogo. E aí, o que mais me acalma meu coração é pensar que vários personagens ainda têm um espaço muito grande para evolução. Começa pelo treinador, Renato Paiva. A gente vai vendo a cada jogo que ele vai acontecendo, que ele vai tendo mais domínio, mais controle e entendimento do Botafogo. O Santi não jogou bem ainda, mas obviamente vai melhorar. O Arthur joga bola, mas ainda peca muito na última decisão. Obviamente vai melhorar, é um bom jogador. E os outros jogadores também, como o Savarino, que é bom. O Jair pra mim já tá. Vocês não acham, não? Moleque... Não, eu acho que ontem ele teve algumas desatenções, assim. Ele ainda tem, ele é bom jogador. Ele é bom, ele é bom. Já pode evoluir mais ainda. Mas, assim, a gente sabe que esses jogadores, eles ainda vão evoluir. Sim. Isso que acalma meu coração em pensar que, olhar, foi 2-0. Mas esse é o 3º jogo do Botafogo com o Renato Paiva. Pois é. Quarto, não? Libertadores Palmeiras, fora dentro. Laú, fora dentro. Juventude, 4 jogos. O Botafogo é um time em formação, gente. O Botafogo, diferentemente da maioria das equipes do futebol brasileiro, ele jogou fora 3 meses de temporada. E isso também se paga ao preço. Isso não quer dizer que vai dar errado, que o Botafogo não vai competir, muito pelo contrário. Eu acho que o Botafogo tem tudo para continuar evoluindo e competindo, principalmente não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Oscilar é natural, porque só tem 4 jogos, porque ele só teve 1 mês de treinamento, porque esses jogadores estão chegando agora, esses jogadores também estão entendendo as dinâmicas do treinador. É tudo um começo de um conhecimento. O que tinha que acontecer ontem? O Botafogo tinha que vencer em casa. Sim. E tinha que vencer bem, principalmente porque é o adversário mais frágil do grupo. Cara, não venceu bem, mas venceu. 2-0, nos gols ali nos minutos finais, com a força do grupo. Entrou o Patrick de Paula, entrou o Matheus Martins, que conseguiram fazer os gols. O John, o goleiro tá ali pra isso, porque ele é espetacular. E ele conseguiu salvar o Botafogo em alguns momentos. Mas o Botafogo jogou bem? Não jogou bem. O Botafogo é um time em formação? Com certeza é um time em formação. O mais importante era ontem os 3 pontos. Conseguiu somar os primeiros 3 pontos no grupo. E tá aí brigando na sua Libertadores. Vai brigar no Campeonato Brasileiro, como fez uma boa partida contra o Juventude. Já tinha jogado bem no primeiro tempo contra o Laú. Jogou bem no primeiro tempo contra o Palmeiras também. E a oscilação é completamente normal. O ponto é, o Botafogo tem margem de evolução justamente pelo que você falou, Fernanda. Os jogadores que o Botafogo tem são bons jogadores. É um pouco mais de organização, um pouco mais até mesmo dessa sinergia entre campo e arquibancada, para que todos abracem como abraçaram em 2024 essa equipe do Botafogo, porque tem sim potencial para fazer uma boa temporada. Mas precisaria, antes de tudo, ganhar esse jogo de uma maneira, eu diria, quase dramática. Já muda a configuração do grupo. Quando começou, né? Antes de começar, na verdade, muita gente, e aí eu estou me incluindo muita gente, apostava, devem passar Estudiantes e Botafogo, mas a Universidade do Chile agora já está com 6 pontos. Não, mas eu nunca descartei a possibilidade da Universidade do Chile entrar na briga. É uma briga de 3, complica muito o grupo, né? O curioso ontem, Abel, que tivemos ali um encontro de 2 times do Rio de Janeiro e 2 times de Carabobo, porque o Puerto Cabello é uma cidade do estado de Carabobo. E está jogando suas partidas de Sul-Americana no mesmo estádio, que é o estádio onde o Carabobo manda seus jogos, que é um estádio público lá em Valência, que é a capital do estado. Eu não sei, imagino que seria interessante que eles tenham compartilhado um voo para virem para o Rio de Janeiro. E talvez na volta, imagino que seja a mesma coisa, né? E Vasco e Botafogo compartilhem um voo para irem lá para Valência, onde vão enfrentar
no mesmo estádio, essas duas equipes, que são equipes que fazem o clássico local lá. Né? O curioso isso. Você fez a comparação, o Vasco fez o gol dele no último lance do primeiro tempo. Então ele volta para o segundo tempo um pouco mais tranquilo e também obriga o cara bobo a tentar fazer, o Puerto Cabello, né? Fazer alguma coisa, sair um pouquinho, foi um segundo tempo um pouco mais aberto e o Vasco teve chance de fazer o segundo, até que no final caiu de produção. O Botafogo não, ele não conseguia quebrar, até que na falta abriu e aí, já nos acréscimos, fez o segundo gol diante de um adversário que se fecha muito, isso é do futebol. Em 99% dos jogos, você vai ter um time que vai estar retrancado ali atrás contra um outro que é superior e que vai estar martelando. Você tem que encontrar soluções. E ele falou das comparações. Ano passado, em vários momentos, o Botafogo, que foi campeão brasileiro e da Libertadores, a gente falava aqui, tá batendo e voltando. Eu lembro muito, especialmente, de um jogo contra o Atlético Mineiro, já na reta final do campeonato, que o Botafogo precisava ganhar, porque brigava pelo brasileiro contra o Palmeiras, e ficou no 0-0 e foi isso. O Atlético se fechou lá atrás, porque teve um jogador expulso. O Botafogo martelou o jogo inteiro e não conseguiu fazer o resultado. Aquele contra o Fluminense, o gol veio no finzinho de uma dividida ali do Felipe Melo, mas também no finzinho, era um 0-0 então, desenhado. Tem muitos casos que você vai martelar mesmo, tendo uma equipe superior. E, repito, mesmo a equipe do ano passado, teve momentos em que não conseguiu superar uma defesa bem montada, né? Porque é do futebol. Você bloqueia os espaços, é difícil você infiltrar, tabelar, vai partir para o jogo aéreo muitas vezes e se você tem uma defesa alta do outro lado, é mais difícil furar esse bloqueio. E o Botafogo, eu acho que o grande mérito foi esse que o Renato Paiva disse, que o Botafogo não desviou da sua rota. Tinha um plano, o plano é esse, vamos manter esse plano até o final, por mais que seja difícil. Demorou, parecia que não ia sair gol, parecia que ia terminar 0-0, mas aquela falta abriu os caminhos. Até porque o trabalho... Desculpa, prof. Só para completar. O trabalho de uma comissão técnica é também prever esse tipo de comportamento do adversário, né? Então, óbvio, além dos estudos e de quanto antes a gente abrir o placar melhor, se preparem, porque o jogo pode ser difícil até o minuto 88, mas estejam atentos a qualquer possibilidade. É porque essa é a tônica do futebol atual, né, Maria? A exceção é quando você abre a porteira logo. Claro que tem caso que o teu time é superior tecnicamente, você vai lá, faz o resultado mais fácil. Mas é de se esperar uma retranca como essa. Nesses dias o Felipe Luiz falou que foi surpreendido pela linha de 5. Eu entendi o que ele falou, porque ele viu muitos jogos em que não havia a linha de 5. Mas do Tátira. Mas a postura do adversário, a mais normal, a mais esperada é essa. Ninguém pode se dizer surpreendido. Mas com menos investimento. É a única arma que eles têm, né, Bel? Eles têm que jogar assim. Na Libertadores, isso está lá no livro da Libertadores, que a Conmebol faz todo ano. O sistema de jogo mais usado é com 3 zagueiros. 3 zagueiros, mesmo no momento ofensivo. E aí, no momento ofensivo, viram 3-5-2. No momento defensivo, é um 5-3-2. Dura boa parte do jogo. Para quase todos os times. Assim, é o sistema tático mais usado na competição. E você tem que estar pronto para lidar com isso. Faz parte. Muitas vezes o time brasileiro faz isso também. Quando você bota 3 zagueiros, você tem 2 intenções. Ou se defender ou liberar laterais. Ou as duas juntas. No caso não é a intenção primeira de times venezuelanos, no caso, né? Claro que eles vão fazer aquela linha. O Paiva até falou que são quase 2 linhas de 5. Né? No caso do Vasco não teve, né? Eles jogaram com linha de 4 o tempo inteiro, o jogo do time do Puerto Cabello. E mesmo assim, mais um goleiro também numa noite... Inspirado. Por falar em goleiro, já vamos ouvir o Renato Paiva, o técnico, falando sobre o Manga, tá? Que faleceu ontem. Antes, só queria destacar mais uma vez a importância do Patrick de Paula, com gol decisivo. Aliás, o gol de falta, eu me lembrei de um gol que ele fez pelo Palmeiras contra o São Paulo, na Libertadores. Importantíssimo. Um gol importantíssimo, num jogo que estava difícil, disputado, e ali ele fez um gol lá acho que foi mais de longe aquele do Palmeiras. Foi uma falta lateral, uma falta lateral, do lado direito de ataque. Thiago foi um chute cruzado. Não colocou barreira, lembra? A bola veio pererecando assim E destacar, repetir, Mari e amigos, o que eu já falei na semana passada, que eu fico feliz de ver a recuperação de um jogador como ele, notadamente talentoso, que teve um início de carreira espetacular no Palmeiras, depois caiu muito por motivos como uma lesão grave e também por outros motivos que todo mundo sabe e comenta, de comportamento, de desvio de comportamento, perda de foco na carreira. Eu fico muito feliz de ver a recuperação dele
em forma, jogando bem, me parece focado e ajudando o Botafogo quando o Botafogo precisa, professor. Parece muito consistente, né? Ele é, se não me engano, o artilheiro do time, porque ele jogava naquelas fases do Carioca, com o time reserva, ele estava voltando de um empréstimo mal sucedido ao Criciúma, ele quase não jogava, teve a contusão, é verdade, mas antes disso teve todos os problemas extracampo, que esse rapaz que pintou tão bem pelo Palmeiras, ele bate o último pênalti de uma decisão de Paulista contra o Corinthians, Vanderlei Luxemburgo deu a mão forte para ele, e ele parece muito, muito focado. Acho que esse é o principal. Focado, está tendo sequência, não foi por acaso, não é que nem o caso do Rice, que nunca tinha feito gol de falta, ontem fez um golaço. Quando tem a falta, todo mundo sabe que é característica dele tentar o chute direto. E só um detalhe, semana passada o Renato Paiva falou sobre isso, sobre estar tentando recuperar o Patrick de Paulo. Quem deve estar muito feliz é o Textor, né? Porque era um investimento perdido. Claro. Foi o primeiro grande investimento do Textor no Botafogo. É o volante mais caro da história do Botafogo. Até então, né? Depois até então, exato. Não, como volante. Como volante, sim. Como volante, sim. E assim, é um dinheiro que você olhava até o final do ano passado, esse aí não vai ter retorno. E aí, quando o Renato Paiva chega e coloca, né, como meta recuperar o Patrick de Paulo, se ele conseguir, claro que a gente tem que dar tempo ao tempo, parece estar conseguindo, mas tem que esperar um pouco mais. Se isso realmente acontecer, o investimento que foi feito volta, né? É porque é um jovem, né? Tem mercado. Se paga. Você está falando... Mas não, até que seja para uso do próprio Botafogo. Ou as duas coisas. Nem o Botafogo estava usando. Você está falando de desperdício de dinheiro e eu penso também, o que vem na minha cabeça assim, poxa, que desperdício de talento, de carreira, quando ele estava naquela fase ali que todo mundo falava, pô, tá meio perdendo foco e tal. Porque é tão difícil para alguém chegar e virar jogador de futebol profissional. É tão difícil você chegar e jogar num Palmeiras, num Botafogo. É tão difícil um cara ter um talento como ele tem como jogador de futebol, com um chute potente que ele tem. E a gente veio falar, pô, o cara é tão jovem, será que ele vai se perder na carreira? E é tão bonito ver o cara conseguir se recuperar. E é difícil eu fico muito feliz, realmente. E é difícil também encontrar pelo caminho alguém que te dê essa confiança mais uma vez. Exato. Sim. Né? Valorizar essa segunda No caso, chance. agora, ele encontrando na figura do Paiva, a gente sabe que o Fernando Diniz tem muito essa característica, né? De não desistir do atleta, porque a gente vê aqui jogos e o que sai na mídia, né? Ou algum setorista, mas e o dia a dia? Então, acho que quando acontece isso, a lamentação vem muito pelo que você vê no dia a dia também. E ele fala, né? Estamos dedicando nas férias... Estou ganhando a confiança, legal, de fato, né? Muito legal. Abel está certo, é difícil chegar, mas talvez, em alguns casos, seja mais difícil se manter. E a gente está vendo um caso parecido também com o Hugo Souza. O Hugo Souza passou o bonde dos dois clubes mais populares do Brasil na carreira dele, né? Ele sabe que perdeu naquela oportunidade por uma série de coisas e também valorizando muito esse segundo momento de alta dele. Tem vários casos do passado e do presente. Eu tenho o mesmo pensamento em relação ao John Kennedy, que foi embora. Está no México, é isso? Está no Pachuca, está fazendo golzinhos dele lá. Que se recupere, que fique com foco no futebol, porque, pô, talento é monstruoso. Está na história do Fluminense, gol em final. Um grande jogador de futebol. O Marcelo falando sobre ele. Eu lembro, o Marcelo jogou com grandes nomes do futebol mundial e enchendo o garoto de elogios. Tomara que o John Kennedy, assim como o Patrick de Paulo, assim como o Hugo Souza, que todos eles se recuperem e mostrem o que podem mostrar nas carreiras deles de jogadores mais de futebol. Mais que útil, né, prof? Patrick de Paulo ter conseguido ser útil? Mais que muito. É isso aí, torcida alvinegra, bela vitória do Botafogo, né, em cima da equipe do Carabobo. Foi difícil, né, não foi fácil. Botafogo achou 2 gols ali no finalzinho da partida, mas é isso, é um trabalho que está se iniciando, né? Vale ressaltar que a temporada do Botafogo começa agora. Então, assim, eu tô muito otimista, né? Tem muitas coisas boas para o Renato Paiva extrair dessa equipe. Tem jogadores que vão chegar, né? Então, assim, é muito bom. A equipe do Botafogo vai evoluir ainda mais, né? Na janela do meio do ano. E esse cara que vocês estão vendo aí, né? Pode ser um desses reforços, né? O John Textor, que é o dono do Botafogo, está avaliando a contratação desse jovem paraguaio meio-campista, né? Muito bom de bola. É um jogador, assim, que joga na Inglaterra, né? E atua pela seleção do Paraguai. É um atleta assim que pode
pode ser uma espécie de segundo Thiago Almada, né? A gente está vendo aí que o Santiago Rodrigues não está correspondendo àquilo que o torcedor do Botafogo espera dele, né? E vamos torcer para que esse atleta possa vir, né, e agregar muito naquele setor de meio de campo, que depois da saída do Thiago Almada, né, está fazendo muita falta ali. O Botafogo não achou aquele cara para comandar o meio de campo, e esse cara que vocês estão vendo aí na tela pode ser um desses atletas. Então é isso, amigas e amigos. Quem já viu, né, o Júlio Enciso jogar, atuar pela Premier League, né, vai saber do que eu tô falando. Ele é muito bom de bola, né? Então é isso. A qualquer momento estarei de volta. Inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.